E o Bote a Boca no Trombone tem o prazer de receber Dr. Luiz Carlos Roveda, juiz trabalhista, que vem falar sobre os impactos da reforma trabalhista. É o que todo trabalhador brasileiro quer saber, né, Adilson? Inclusive nós. É preocupação também para a nossa região aqui, não é, doutor? Bom dia. Bom dia, é uma honra muito grande estar aqui na presença de vocês. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Falar sobre a reforma trabalhista, essas mudanças constantes, os sindicatos estão constantemente, fazendo suas reivindicações em relação à possível perda de direito dos trabalhadores por falta de conhecimento. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por quê, doutor? Essa reforma trabalhista, na verdade, ela contém mais de 100 artigos. É uma reforma bastante ampla. E ela flexibiliza bastante a relação de trabalho entre o empregador e o trabalhador, permitindo que hajam muitos acordos válidos. Então, é possível que o empregador mal intencionado oferte algum tipo de acordo para o trabalhador que, se não tiver conhecimento, pode eventualmente ser lesado realmente. Um exemplo em relação à reforma trabalhista é que antes todo acordo realizado formalmente deveria estar sob a presença de um representante do sindicato da categoria. É isso? A reforma trabalhista prevê o quê? Olha, tem muitos tipos de acordo que o trabalhador pode fazer sem assistência de sindicato e sem assistência de ninguém. Ainda hoje? Ainda hoje. Sim. Mas a reforma amplia as possibilidades. Por exemplo, a partir da reforma trabalhista, o trabalhador e o empregador podem fazer acordos para a extinção do contrato de trabalho, coisa que não existia antes. Isso é bom, por um lado, para as pessoas corretas e sérias que querem fazer acordo. Por outro lado, isso pode levar à lesão de direitos, porque no acordo entre o patrão e o empregado, os direitos do trabalhador nem todos são pagos como eram antes. A multa do fundo de garantia passa a ser de 20%, o aviso prévio passa a ser metade do que era devido, e ele não tem direito, no acordo para a rescisão do contrato, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Sei a questão política desta decisão do governo, visualizando desta forma também. Isso vai ajudar o nosso país, que se diz prejudicado, e com estas mudanças é justamente para dar uma reforçada no caixa, para ajeitar daqui, senão a gente vai quebrar. Isso é realmente verdade ou é mais uma conversa daquelas de político? Olha só, isso é muito complicado. Essa reforma trabalhista ela tem um caráter eminentemente liberal. Então, para o trabalhador individualmente, ela pode trazer alguns prejuízos em alguns pontos. Para a sociedade como um todo, visto a médio e longo prazo, realmente, se a lei pegar, porque no Brasil nós temos as leis que não pegam, né? Exato. Se a lei pegar, se os juízes respeitarem o que diz a lei, é possível imaginar que realmente as relações de trabalho passam a ser menos litigiosas. E com a menor litigiosidade, ganha o país, ganha o Estado. Numa região como a nossa, em Balneário Camboriú, que é uma região turística, ela pode se aproveitar muito bem do contrato intermitente, que é um contrato completamente novo, que permite que o trabalhador ganhe efetivamente por hora trabalhada, que ele possa ser empregado de 2 ou 3 estabelecimentos ao mesmo tempo, que possa ser chamado para um determinado dia trabalhar no restaurante X, no dia seguinte no restaurante Y, no outro dia no restaurante Z, e cada trabalho que ele vai fazer, ele vai ganhar o salário, o dia trabalhado, já incluído as férias, o 13º salário, o repouso semanal remunerado e os adicionais que forem devidos. Esse modelo, por exemplo, já é aplicado em outros países, doutor? Muitos países. Nos Estados Unidos, esse é o modelo padrão. Sim. Na Inglaterra, estima-se, porque os dados lá são, que 900 mil trabalhadores trabalham nessas condições. Olha só. Em Portugal existe esse contrato, na Alemanha existe esse contrato, na Itália existe esse contrato, com pequenas alterações em relação às pessoas que podem contratar e o tempo de contrato. Uhum. Mas em praticamente um grande número de países do mundo, que são países que a gente considera civilizado e organizado juridicamente, esse contrato existe e funciona. O Guilherme tem uma pergunta, Caleb, mas antes a gente vai dar um recadinho, não é? Vamos dar aquele recadinho enquanto eu analiso a
a pergunta aqui do Guilherme, que a Morgana está me passando. Então é o seguinte, já vai responder o nosso convidado. O Guilherme pergunta o seguinte: toda empresa é obrigada a fazer o acordo com o funcionário? O senhor vai responder daqui a pouquinho. Bote a boca no trombone, sempre com Oral Sim. Agosto está no fim e você não deixou Oral Sim transformar o seu sorriso? Ainda dá tempo de você abandonar a dentadura. Ligue no 3047 8888 e agende a sua avaliação ainda hoje. 3047 8888. A Oral Sim é a rede de clínicas número 1 em implantes do Brasil e está esperando por você. Não esqueça que a Oral Sim também está na internet pelo Facebook. Oral Sim BC. Curta, compartilhe e prepare o sorrisão para muitas selfies. Você também pode enviar um WhatsApp no 984917411, 984917411, Avenida Alvin Bauer, número 401, entre a 3ª e a 4ª. Oral Sim de Balneário Camboriú, sua referência em implantes dentários. Oral Sim em Itajaí, no 2125-2120 e também na cidade de Navegantes, no 2125-2130. Bote a boca no trombone, conversando com o Dr. Luiz Carlos Roveda, juiz trabalhista. Entendeste a pergunta, doutor? A pergunta do Guilherme, eu repito, toda empresa é obrigada a fazer acordo com o funcionário? Não. Nem a empresa é obrigada a fazer acordo, nem o funcionário é obrigado a fazer acordo com a empresa. O acordo sempre pressupõe uma livre manifestação de vontade. A pergunta do Adriano: doméstica tem direito a seguro-desemprego ou FGTS? O FGTS da doméstica é opcional. O seguro-desemprego não tem. Não tem esse direito. Não tem esse direito. Vamos lá, na reforma trabalhista, a questão das férias, o parcelamento das férias, como que poderá ficar, doutor? A partir de agora, o empregador sempre determinou o gozo de férias, o período de gozo de férias. A partir de agora, o empregador pode sugerir ou ofertar para o empregado a opção de gozar de períodos quebrados de férias. Mas esse período quebrado pode ser até de 5 dias no mínimo. Agora, de qualquer jeito, tem um período mínimo de 14 dias e os demais podem ser de 5 dias. Detalhe: aqui também o trabalhador tem que concordar. Se o trabalhador não concordar, não é possível parcelar as férias. Ou seja, não pode ser aquele parcelamento de férias impositivo. É assim e acabou, não pode. Isso, e também não pode ser todo picado. Isso configura no quê? Essa determinação, assim, essa imposição ao trabalhador? Isso vai ser uma fraude. Uma fraude. Vai ser uma fraude, não vai ter validade esse período de férias concedido dessa forma. Da mesma forma que é hoje. Se você obrigar o trabalhador a fazer aquilo que não está previsto em lei... Configura assédio moral também, doutor? Pode configurar, eventualmente pode configurar. Uma curiosidade, doutor, em relação ao contrato intermitente que o senhor se relacionou anteriormente, né, de que o trabalhador pode ter 1, 2 ou até 3 empregos sem problema algum, que vai ter todos os benefícios, coisa que não acontecia antes, né? Você assinava a carteira com uma empresa, você não pode assinar com outra. Agora, no caso, fundo de garantia também, tudo isso vai ser pago normalmente, sem problema nenhum? Tudo. Na verdade, você pode ter 2 empregos. Você pode trabalhar aqui na rádio, trabalhar em outra rádio, trabalhar como jornalista independente. Na verdade, pode. O que acontece, o que difere hoje é que você não fica à disposição do empregador quando não está trabalhando. Esse é o grande barato. Porque você não precisa todos os dias ir lá e, se não tiver trabalho, não vai trabalhar. Agora você só vai quando é chamado por esse novo contrato. E você pode recusar a chamada. O trabalhador, preciso de você hoje, amanhã aqui. Não, amanhã eu não posso. Não muda nada. O fundo de garantia será depositado normalmente. Claro que sempre proporcional ao tempo trabalhado. Se ele trabalhou 5 dias na semana... O dia que ele não foi, ele não vai ganhar. Não vai ganhar. Claro. O senhor, como juiz trabalhista, em relação, né, à reforma trabalhista, quais são os prós e os contras num bate-bola? Sim. Os prós, tudo depende da visão. Tudo depende da visão. A gente não muda a sociedade pela lei, mas a sociedade pode se amoldar aos ditames da lei. Se a sociedade como um todo se amoldar aos ditames da lei, vai ser muito bom para a sociedade. Por exemplo, em relação pró, que eu quero colocar a favor da lei, em relação à diminuição da litigiosidade. Na Justiça do Trabalho, vocês sabem que a quantidade de processos é imensa. E mais, muitos
processos de trabalhadores que têm direito, mas tem muito excesso, tem muita mentira. O senhor se depara com isso, doutor? Todos os dias. Todos os dias. Então o trabalhador às vezes quer reclamar as férias que não recebeu corretamente, mas chega lá o processo dele com 30 pedidos. Vem agarrado junto um monte de coisa, já vem insalubridade que não sabe se tem, já vem um feriado que eu disse que trabalhei, mas não tenho certeza, já vem uma equiparação salarial com um cara que eu não conheço, que eu nunca vi. Ah, mas tem um dia que eles olharam meio torto para mim, então eu vou reclamar dano moral. E aquele processo, que era para ser um processo simples, resolvido em 90 dias no máximo, acaba demorando 2, 3 anos. Onerando, inclusive, a Justiça Trabalhista. Onerando a Justiça Trabalhista e onerando aquele cidadão, que só quer reclamar realmente aquilo que aconteceu de errado, que ele vai ter que entrar na fila, né? Sim. É verdade. Exatamente. Agora, para concluir, então é o seguinte, agora, todo pedido ele tem que ter um valor especificado. Eu quero dano moral porque o meu patrão me olhou com a cara feia. Esse valor, eu quero dano moral de R$5.000. Certo? Tem que especificar o valor. Especificar o valor. Se você ganhar, o juiz vai dar o dano moral para ti e vai condenar a parte que causou o dano a pagar os honorários do seu advogado, que hoje não existe. Olha só. Se você perder, você perde e paga o advogado do outro. Uhum. Aí isso se chama sucumbência. Então agora nós poderemos ter sucumbência. Então isso deve diminuir consideravelmente a litigiosidade, diminuindo a litigiosidade, diminui o número de processos, ou pelo menos o número de pedidos em cada processo, torna os processos mais simples. Com os processos mais simples, eles se tornam mais rápidos e mais econômicos. Ganha todo mundo com isso. Esse é o pró. Esse é o pró. E o contra? A contra também tem muitos aspectos, né? Esses acordos individuais, eles podem ser muito perigosos. O acordo individual. O acordo individual pode ser muito perigoso, porque queiramos ou não, o trabalhador sempre está numa posição, quem vai lá pedir emprego, Sim, acaba aceitando tudo, porque se trabalha para a gente comer, né? Exato, tem a necessidade. Caleb, não tem como você ninguém trabalha por prazer ou unicamente por prazer. Trabalha-se para ganhar dinheiro. Tem que ter o faz-me rir ali no fim do mês, né, doutor? Claro. Então, é o seguinte, quando esses acordos individuais, eles podem. O acordo de compensação de horas, ele pode ser prejudicial ao trabalhador, porque pode levar uma quantidade grande de horas mediante compensação futura, não sabe quando e não sabe de que forma, né? A fragilidade dos sindicatos, num primeiro momento, eu acredito que muitos sindicatos vão desaparecer. Até porque não vai ter mais a obrigatoriedade daquela contribuição anual, então, né? Exatamente. Até agora está tudo bem, a gente é obrigado, eles estão lá aqui. Na realidade, para mim, sindicato funciona e pouco, muito pouco. Quando funciona, né? Já vi tem muito diretor, presidente de sindicato que estão lá cheio de dinheiro, mas não fazem nada, mas nada, quando nada. chega o momento de assegurar os direitos trabalhistas do cidadão, o sindicato está lá. Né? Tem o pró e o contra também, Adilson? Nem sempre, tem o pró nem e o contra. Nem sempre. Em relação... tem muito sindicato que não te ajuda. Logicamente. Eu dou um exemplo que tem um sindicato aqui em Balneário Camboriú que funciona, que é o da Olga, o Seixobar. Acho sensacional. Tem benefício, tem isso, tem aquilo, tem curso, tem um mundaréu de coisa. Dinheiro é bem empregado, né? Eu tô falando que tem exemplo de muito sindicato que é um monte de vagabundo que não faz nada. Sindicato de radialista, então, pelo amor de Deus. Tem muita gente mamando Eu lá, prova, é isso? É isso, Adilson? Mamando, faz nada, só Adilson, quer ganhar. Só para Adilson, a ideia da terminar, você exclui a contribuição obrigatória, mas permite que o trabalhador continue contribuindo. Isso pode filtrar os sindicatos. O que pode acontecer? Os sindicatos, aqueles que mamam, aqueles que vivem de contribuição gratuita e não querem fazer nada, moralizado, doutor. Esses vão acabar desaparecendo. Uhum. Mas aqueles que fazem uma boa prestação de serviços, aqueles que realmente representam seus empregados, que fazem uma boa negociação coletiva, que garantem direitos, aqueles aí você tem certeza que vai contribuir para o teu sindicato. Com gosto. Verdade. Com gosto. Então a ideia é essa, a ideia é limpar a área, tirar os maus e deixar os bons. Legal. Acho que não temos mais tempo, senão o papo ia embora, né? Porque mesmo. o assunto é bom. Dr. Luiz Carlos Roveda, juiz trabalhista, hoje no Bote a Boca no Trombone, falando sobre impactos da reforma trabalhista aqui no nosso país, no estado de Santa Catarina, diretamente para nós, cidadãos e trabalhadores. Muito obrigado, Dr. Luiz, prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui no Bote a Boca no Trombone. O prazer foi meu.
e estamos aí para tentar esclarecer um pouco mais. Pena que o tempo é curto.